Desmatamento, invasões de fazendas e degradação da floresta avançam pela terra indígena Piripicura, em Mato Grosso. O alerta é do dossiê Piripicura, uma terra indígena devastada pela boiada, lançado pela campanha Isolados ou Dizimados, promovida por organizações ligadas à causa indígena. As imagens captadas por satélite por sobrevoos no final de outubro não deixam dúvidas. A terra de Baita e Tamandua, as duas únicas etnias Piripicura em isolamento, está sendo devastada pela grilagem, desmatamento e garimpo ilegais. A boiada, como se referiu o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em reunião ministerial no ano passado, avança degradando a floresta. A terra indígena Piripicura fica localizada nos municípios de Colniza e Rondolândia, ambos a mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. Só nos últimos 2 anos foram desmatados mais de 2.000 hectares. A prova está no solo seco pela ação dos incendiários e na palha que dará lugar à pastagem para o gado. As informações estão neste dossiê, feito por organizações indígenas e faz parte da campanha Isolados ou Dizimados. A gente pôde observar lá, nesse último mês, a presença intensa de atividades econômicas, de trânsito de gado, de retirada de madeira, e isso coloca aí as populações indígenas que estão vivendo lá em isolamento, né, em relação a um sério perigo de contrair doenças infecciosas para as quais eles não têm uma imunidade, uma proteção, assim como o risco da Covid-19 que a gente viu aí ceifar a vida de tantas pessoas, né? Até janeiro do ano que vem, 3 terras indígenas onde vivem povos isolados estarão desprotegidas, porque os dispositivos que defendem essas áreas, as chamadas portarias de restrição de uso emitidas pela FUNAI, vão expirar. Em março, será a vez dos Piripicura. Desde 2008, a FUNAI editou diversas portarias de interdição ou restrição que atribuem poder de polícia à fundação para fiscalizar a entrada de terceiros na área. Elas obrigam o órgão a tomar providências caso isso aconteça. O dossiê mostra que os períodos que antecederam o fim do prazo das portarias foram marcados por uma escalada do desmatamento. A solução definitiva seria a demarcação da terra indígena Piripicura. O processo está tramitando desde 1985, quando a FUNAI criou um grupo técnico para identificar o território, mas os trabalhos não foram adiante. Em nota, a FUNAI disse que tem prestado toda a assistência aos Piripicura e que recentemente renovou a portaria de interdição da área por 6 meses e que irá apresentar uma proposta definitiva sobre o tema, mas não deu data. Pelo menos eles passaram por 2 massacres e mesmo assim eles não saíram daquela região. Que esses invasores, né, que estão fazendo esse processo de grilagem e de derrubada, né, da floresta, né, nos últimos anos, que intensificou nos últimos anos, e que tem resguardo tanto jurídico quanto poder político local, né, estão a 10 quilômetros dessas áreas de refúgio. Sakamoto, a tribo Piripicura é apenas uma das tribos ameaçadas no Brasil, né? As imagens estão aí para provar tudo o que ficou oculto na COP26. E aí eu pergunto, quais as consequências das verdades expostas somente depois da COP? Bem, a política de extermínio dos povos indígenas do governo Jair Bolsonaro, ela não se dá através de mandar um exército para dizimar pessoas, como acontecia, inclusive, durante a ditadura militar. Deem um Google em Waimiria Troari, vocês vão saber do que eu estou falando. Ela se dá de outras formas, ela se dá através do governo fazendo corpo mole para a entrada de garimpeiros, de madeireiros, de pecuaristas ilegais, de grileiros ilegais, de agricultores ilegais em territórios indígenas, espalhando doenças, tirando área que seria voltada para a alimentação e para a sobrevivência desses povos. Temos entre o Rondônia, Mato Grosso, Pará e o Amazonas numa área de conflito intenso exatamente por conta da expansão agropecuária, que o governo deixa, e o governo vai deixando. E as imagens de desmatamento vão acontecendo porque, pasmem, as populações indígenas são as que mais preservam áreas ambientais. Então, para você garantir preservação de floresta, precisa garantir preservação de populações indígenas. O que a gente tem visto é o contrário. Temos o caso dos Yanomamis em Roraima, com fome,
causada pela entrada dos garimpeiros. O que acontece é que tudo isso vai ter um preço. Tem um preço para a população indígena, que está sofrendo um lento genocídio. Tem um preço para o nosso meio ambiente, que está sendo devastado porque os guardiões desse meio ambiente estão indo para o vinagre. E tem um preço para as nossas exportações dos produtos brasileiros no exterior. Porque, convenhamos, quem vai querer comprar produtos com sangue de indígenas? Taz, e ao dizer que não sabia dos dados, né, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, nos fez pensar em algumas hipóteses, separei 3 aqui. Ou o INPE escondeu informações, ou o ministro da Ciência e Tecnologia mentiu para o ministro do Meio Ambiente, ou o governo esconde informações de si mesmo. Todas as anteriores têm essa alternativa. Tem essa, então vamos na D, né? Alternativa Tem as todas anteriores e tem mais, né? Porque o Sakamoto falou uma coisa muito forte ali, né? Uma política de governo de extermínio. O que a gente está vendo agora é o resultado de um filme que começou faz tempo. Começou lá no início do governo, que, aliás, não escondeu o que ia fazer, né? Se esse governo não pode ser criticado por uma coisa, é pela transparência. Ele fala que vai passar a boiada. Esse ministro está sendo investigado por facilitar a exportação de madeira. Ele era o ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, que está todo pimpão por aí, pensando em se candidatar. É uma loucura isso. É uma loucura, porque esse filme que a gente viu, que é trágico, né? Nós sabemos que os indígenas têm uma sabedoria ancestral que ajuda a economia. Hoje o mundo todo quer produtos, né? O ESG, né? As siglas todas, as empresas sabem a importância hoje de uma empresa estar verde ambientalmente, mesmo de verdade. É difícil elas comprovarem isso, todas estão querendo, inclusive as empresas da medicina, a indústria farmacêutica. A Amazônia é um lugar incrível para a economia, para a bioeconomia. E a gente vê aí, por conta de nada, você está vendo aí caminhões, uma coisa tosca, parece um filme aqueles filmes horríveis, né, de fim do mundo e tal, aqueles caminhões horríveis chegando num lugar de terras de pessoas que nem foram contactadas, né, para um antropólogo é muito importante ali ter um tesouro antropológico, além da proteção do ambiente, por conta de muito pouca gente, né? Estamos falando aí de grileiros, estamos falando de interesses muito pequenos para uma coisa tão linda que pode ser um país que leva a sério isso, o seu meio ambiente, a Amazônia, que é hoje o ativo principal do Brasil.